Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de cineantropometria, referente à semana do dia 16 ao dia 20 de março, ok? Vou compartilhar com vocês a tela e aí a gente vai, eu vou fazendo a aula ao longo explicando para vocês com os slides, tá joia? Qualquer dúvida, vocês podem mandar no Google Sala de Aula e aí a gente vai discutindo. Nas próximas semanas, alguns dias, eu vou marcar com vocês de fazer a aula ao vivo, tá? Vou deixar mais detalhes explicados lá no Google Classroom, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, essa aula é a aula referente à avaliação da composição corporal. Primeira coisa, quando a gente fala de composição corporal, a gente entender o que é composição corporal, certo? A composição corporal, ela nada mais é do que o fracionamento do peso corporal em diferentes componentes, de acordo com esses autores aqui. Então, é fracionar a massa total do corpo, o que cada parte dessa massa representa de acordo com os componentes que o nosso corpo tem. E aí, a gente tem diferentes modelos de análise. A gente tem o uso do modelo composto por 5 níveis de organizações, que vai ser o nível atômico, que aí vai dar noção de quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio. Tem o nível molecular, que aí mostra os principais componentes moleculares, que aí seriam água, lipídios, proteínas, carboidratos, minerais, que são os componentes que formam as células e todos os tecidos. E tem a nível celular, que divide o corpo em elementos extracelulares e intracelulares, ou seja, tudo aquilo que está dentro da célula e aquilo que está fora da célula. Tem o modelo de análise, que é a nível tecidual dos sistemas. Então, a gente tem que pensar que o corpo, ele consiste de 4 categorias principais de tecidos. Os tecidos conectivos, que aí, dentre eles, tem o tecido adiposo e o tecido ósseo. O tecido muscular, que na média, né, gente, ele junto com o conectivo, o tecido muscular, eles compõem 75% da massa corporal. E tem o tecido epitelial e tecido nervoso, que esses juntos, eles são menos significativos quando a gente pensa na análise da composição corporal total. São menos significativos pelo volume e aí, consequentemente, pelo peso e tal. E tem o modelo de análise de nível de corpo inteiro, que aí o corpo humano é tratado como uma unidade, mas com variações em relação ao seu tamanho, forma, área e densidade. Essas características são determinadas através de estatura, de massa e de volume corporal. Então, esses são os 5 modelos de análise quando a gente pensa para organizar e classificar o corpo, ok? A gente tem os modelos de fracionamento do peso desse corpo, que é o modelo que a gente chama de modelo bicompartimental. Esse modelo bicompartimental, ele vai separar o corpo em o que é massa corporal gorda e o que é massa corporal magra. Ou também, vocês vão ver os autores chamando de, ao invés de chamar massa corporal magra, fala a massa livre de gordura, ou a massa isenta de gordura, certo? Então, esse modelo bicompartimental, ele vai separar o corpo nessas duas, como se fossem conjuntos de estruturas. A massa corporal gorda e a massa corporal magra, ou massa livre de gordura. Tem também o modelo quadricompartimental. O que é esse modelo quadricompartimental? Ele fraciona mais essa massa do corpo, né? O peso do corpo. Então, vai ter a massa muscular, a massa gorda, a massa óssea e a massa residual. Então, ele especifica mais o que é esse tecido. Mas se a gente for comparar os dois,
a massa corporal gorda, ela é similar nos dois modelos, certo? O que vai mudar é a fragmentação, o fracionamento do que não é massa gorda. E aí, pra gente, no nosso contexto, né, o que a gente quer ter ideia é da quantidade de massa gorda e a quantidade de massa livre de gordura. Mas a gente precisa entender quais são os componentes gordurosos que a gente tem no nosso corpo, né? Porque a gente não tem a intenção de medir todos eles e nem tem como medir todos eles. Então, a gente precisa entender quais são os componentes gordurosos, as classificações dos lipídios que compõem o nosso corpo. Então, a gente tem os lipídios essenciais. Esses lipídios essenciais, eles são lipídios que eles são estruturais. Então, os fosfolipídios, eles são fundamentais ao funcionamento das estruturas fisiológicas, então o cérebro, medula óssea, tecido cardíaco, as membranas celulares. Então é um tipo de lipídio que ele compõe a estrutura das células, as estruturas de diversos tecidos nossos. O local onde ele aparece mais abundante, nos principais órgãos, nos músculos e nas estruturas do sistema nervoso. Na estimativa do componente de gordura, lá que a gente vai estimar a quantidade de gordura, eles são ignorados ou simplesmente agregados aos tecidos residuais. Então, ou eles são ignorados, e aí fica no modelo bicompartimental, eles entram na massa corporal magra ou massa corporal livre de gordura, ou quando a gente pensa no modelo quadricompartimental, ele vai entrar na massa residual. Outro tipo de lipídios são os chamados não essenciais. Aí, esses lipídios não essenciais, eles são o que a gente dá mais atenção, né? Quando a gente vai fazer a maioria dos nossos testes de composição corporal. Esses lipídios não essenciais são a gordura estocada no tecido adiposo. Então, os nossos adipócitos são as nossas células de gordura, elas armazenam esses tecidos não essenciais no formato de triglicerídeos. Os triglicerídeos, então, são nossa reserva energética, né? Então, onde que eles vão estar? No tecido adiposo, abaixo da superfície da pele, que é o que a gente chama de gordura subcutânea. Então, logo abaixo da pele vai ter o tecido subcutâneo antes do tecido muscular. Esse é o nosso tecido adiposo que vai armazenar esses lipídios não essenciais, certo? Além desse local, tem a nossa gordura visceral, que é a gordura que está entre os órgãos, né? Aquela que está lá mais na região abdominal, só que ela está abaixo da camada de tecido muscular, aquela que fica entre os órgãos, que a gente falou que não é um tipo de lipídio interessante, ele está relacionado a desenvolvimento de doenças endócrino-metabólicas, fisiológicas e tal. Então, ele é também um lipídio não essencial, certo? Os lipídios essenciais em mulheres adultas é 4 vezes maior do que o homem. A gordura no sexo feminino ela é necessária para alguns processos fisiológicos da mulher, então, no processo de gestação e de outras funções hormonais, porque aí está relacionado à questão do sistema reprodutor feminino mesmo, certo? E os lipídios não essenciais, eles são similares entre os sexos, só que eles têm superioridade nas mulheres, até por ação dos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais femininos, eles favorecem o acúmulo de gordura e o masculino não. Tanto é que quando entra-se na maturação sexual, na puberdade, as meninas começam a depositar mais tecido gorduroso do que os meninos por causa dessas questões relacionadas ao sexo, certo? Então,
a distribuir, como que é uma distribuição de lipídios na média, né? Lembrando que a gente está falando sempre da média. As pessoas atletas e tal, ou pessoas muito obesas, elas estão fora da média. Nos homens, é cerca de 15% do peso corporal, sendo que 3% relacionado a esse tipo de lipídios essenciais e 12% aos não essenciais. E nas mulheres, mais ou menos 27% do peso corporal, sendo que 12%, olha lá, bem maior do que nos homens, de lipídios essenciais e 15% não essenciais. Obviamente que isso vai depender da idade, da composição corporal. Os componentes não gordurosos, né? Então, a gente falou agora dos componentes gordurosos, agora vamos falar dos componentes não gordurosos, aqueles livres de gordura. Os tecidos musculares esqueléticos, pele, órgãos e por todos os outros tecidos que eles vão permanecer após a gordura ser retirada. Então, o que são os componentes não gordurosos? Tudo. Tirou a gordura, todos os outros componentes. A massa isenta de gordura é o peso corporal total com a ausência de toda a gordura do organismo, inclusive os lipídios essenciais. Isso, gente, para medir de forma totalmente direta, só é possível em análise em cadáver, né? Não tem jeito de fazer isso com pessoas vivas. Por isso que, igual a gente comentou, os lipídios essenciais, quando a gente vai fazer os nossos métodos de avaliação, eles não tem como a gente separá-los, certo? A massa magra, os valores são estabelecidos com base em proporções constantes de água, minerais e matéria orgânica, incluindo-se também quantidade não determinada de lipídios essenciais. É um conceito in vivo, aquilo que eu comentei com vocês. Então, esse é o que a gente mais usa, porque ele é o que os nossos métodos vão nos proporcionar, né? Vai dar para a gente utilizar isso em vivo. E aí então beleza, então a gente viu o que são os lipídios, a gente viu os componentes não gordurosos, então vamos falar dos métodos, né? Então como que a gente vai avaliar? Bom, pensando nos métodos, a gente tem os métodos que eles vão variar de acordo com a mensuração, vão variar de acordo com o local de avaliação e vão variar de acordo com qual tipo de instrumento, qual tipo de tecnologia que vai ser utilizado, certo? Então, pode ser, de acordo com a mensuração, pode ser um teste de mensuração direta, indireta e duplamente indireta. Ele pode ser um teste que ele precisa ser aplicado em laboratório, em ambiente de laboratório, um ambiente específico, ou pode ser um teste aplicado em campo, um teste que não necessariamente precisa ser realizado num local específico. E aí, tem, de acordo com o instrumento e com a tecnologia, então tem testes que usam imagem, tem testes antropométricos, testes que vão utilizar a densitometria para medir a densidade do corpo, dentre outros, tá? Então, agora a gente vai comentar sobre os métodos de avaliação da composição corporal. Bom, a mensuração direta, o que significa mensuração direta? Essa mensuração direta, ela é o seguinte, você literalmente conseguir medir com elevadíssima precisão quanto que tem de tecido gorduroso e tecido não gorduroso. Só que para fazer uma mensuração direta, não tem jeito de ser com a pessoa viva. É o método que a gente chama de in vitro, certo? Então, precisa ser realizado em cadáveres. Tem algumas formas de fazer isso, mas é literalmente pegar um cadáver, dissecá-lo, dividir os compartimentos desse cadáver, pesar e ver
qual que é a proporção desses compartimentos. Não é uma coisa que a gente, obviamente, a gente faz, mas esses dados de mensuração direta, eles que são os dados básicos para o desenvolvimento de todos os métodos indiretos e dos métodos duplamente indiretos. Então, a gente tem que lembrar isso, que uma mensuração direta, no caso de composição corporal, porque tem outros tipos de avaliação, não de composição corporal, que a gente consegue fazer teste direto. No caso de composição corporal, a gente não faz teste direto na nossa prática, mas a gente tem que saber que todos os testes que a gente utiliza, eles foram baseados ou diretamente nos resultados da mensuração direta ou nos métodos indiretos, que por sua vez foram baseados nos resultados da mensuração direta, certo? Só por curiosidade, a mensuração direta, então, tem um método de solução química. Como que funciona isso? Dissolve o corpo e separa os componentes gordurosos dos isentos de gordura, certo? Tem o método de dissecação física da gordura, então, lá, igual demonstra a foto, disseca-se o cadáver e separa literalmente, de forma mecânica, manualmente, os compartimentos, certo? Então, isso é mensuração direta, ok? Agora, vamos comentar o que é mensuração indireta. Bom, como a gente não tem condição de fazer mensuração direta, mesmo porque se fizesse, não tem jeito de ser em vivo, né? Então, a mensuração indireta, ela vai estimar os componentes do corpo através de pressupostos biológicos e físicos. Então, elas vão utilizar outra forma de estimar esses compartimentos, certo? E aí a gente vai ver quais são essas formas, mas eles vão se basear, esses métodos foram criados baseados nos resultados da mensuração direta. A mensuração indireta, para a composição corporal, ela também tem alta precisão, certo? Só que normalmente ela tem alto custo. A gente vai ver que são instrumentos que eles proporcionam alta precisão, só que eles também têm alto custo, ok? Quais são os tipos de mensuração indireta? Então, a gente tem os tipos, alguns instrumentos que eles utilizam exames de imagem para realizar essa estimativa. Então, tem exames radiológicos, ultrassonografia, termografia, ressonância magnética e o DEXA. O DEXA, que é um instrumento muito interessante, que para fins de pesquisa, ele é o que mais está sendo usado, que chama absortometria radiológica de dupla energia, certo? E tem os testes que eles vão utilizar a densitometria. Então, esses primeiros que a gente comentou, são testes que utilizam alguma ferramenta de imagem, certo? Que vai utilizar a imagem para mensurar isso. Já os métodos de densitometria, eles vão usar instrumentos que vão calcular a densidade do corpo. E a partir da densidade do corpo, vai se estimar os componentes desse corpo, ok? Então, a gente testes de medida indireta que são comuns. A pesagem hidrostática, a gente vai falar, a plastimografia, ultrassom, certo? Dentre outros, ok? Então, a gente falou o que são testes diretos, o que são testes indiretos, e agora vamos falar dos testes duplamente indiretos. Depois eu dou exemplos, certo? O que é a mensuração duplamente indireta? Significa o seguinte: nem sempre, se a gente for pensar na nossa prática geral do dia a dia,
quase nunca, a gente tem acesso a métodos de mensuração indireta, que, lembrando, olha lá, tem alta precisão, só que eles têm alto custo. E, às vezes, além de ter alto custo, eles não são possíveis fazer em campo. O que significa isso? A gente precisa de um local específico, de instrumentos específicos e tal. Então, os métodos duplamente indiretos, como que eles funcionam? Eles utilizam equações de regressão a fim de predizer variáveis associadas aos procedimentos indiretos. Então, os duplamente indiretos são baseados nos testes diretos. Como? Através de equações de regressão, é uma questão matemática e tal. Eles deverão estabelecer estimativas a respeito dos componentes da composição corporal. Então, eles vão estimar, certo? O negócio é o seguinte, o que eles têm de bom, certo? Primeira coisa é baixo custo. Os instrumentos são mais baratos, eles são testes feitos em campo, são testes que os protocolos não são muito complicados, certo? E que você não precisa gastar, o custo é baixo. Só que, por eles serem baseados na mensuração indireta, a precisão deles é mais baixa. Então, se eu for comparar a precisão de um método duplamente indireto com um método direto, o duplamente indireto com um método indireto, o do duplamente indireto vai ser menos preciso, só que ele é muito mais acessível, certo? E normalmente nas avaliações físicas de academia e tal, são os que são mais utilizados. Exemplos de mensuração duplamente indireta. Então, a gente tem aqui à direita da tela os métodos que a gente chama de métodos antropométricos. Lembra do nome? Antropometria significa medir o corpo. Então, são métodos que a gente vai utilizar algum instrumento para medir alguma coisa do corpo. E através dessa medida, a gente estima, a gente vai estimar alguns fatores que nos vão dar a ideia da composição corporal. Já do lado esquerdo da tela tem o exemplo da impedância bioelétrica, certo? Ela vai funcionar diferente dos métodos antropométricos, mas também é um método duplamente indireto. Bom, vamos então começar a dar exemplos, né, desses testes. A densitometria, ela vai ser a mensuração da densidade do corpo total. Então, o que significa isso? Vai utilizar a relação do peso com o volume. Então, vamos relembrar o que é densidade. A densidade é a relação de volume com a massa. Então, por exemplo, se a gente comparar uma bolinha de isopor de 10 gramas com uma bolinha de gude de 10 gramas ou uma bolinha de qualquer outro material mais pesado, mais denso, o mesmo peso vai significar volumes diferentes. Então, uma bolinha de isopor de 10 gramas, ela vai ter um volume diferente de uma bolinha de gude de 10 gramas, certo? Por quê? Porque a bolinha de gude, ela tem uma densidade maior, certo? Então, a densitometria, que a gente vai ver quais são os testes, ela é para mensurar a densidade corporal. Então, ela parte do princípio de que o corpo é formado por 2 componentes. Então, ele vai pensar a densitometria, ela tem a ideia de modelo bicompartimental. Então, quais são esses componentes? A massa de gordura e a massa livre de gordura. Ou, algumas pessoas falam massa magra, certo? E o volume corporal, ele pode ser medido como? Através de pesagem hidrostática
ou por plethysmografia, que eu vou mostrar para vocês. Então, a pesagem hidrostática é um método de densitometria, certo? Que ele é um método indireto, ele baseia-se no princípio de Arquimedes, que é a perda de peso na água é igual ao volume de água deslocado pelo corpo ao ser submerso na água. Então, quando coloca-se um corpo dentro da água, a relação do peso dele está relacionada ao volume de água que ele desloca ao ficar submerso. A partir disso, encontra-se a densidade corporal quando sabemos a massa e o volume. Né? Então, se você sabe a massa desse corpo, o volume desse corpo, você tem a ideia da densidade corporal. O que seria o volume? É o volume de água deslocado, o peso no ar menos o peso na água, então vai subtrair no volume residual do pulmão, a gente vai ver no protocolo, e aí se tem a ideia da densidade desse corpo, certo? E já pesou-se isso, já mediu-se isso, que qual que é a densidade do tecido isento de gordura e do tecido adiposo. Então, o tecido isento de gordura, como a gente sabe, ele é mais denso do que o tecido adiposo. Então, se a gente pegar 1 quilo de músculo, é diferente, o volume é diferente de 1 quilo de gordura, certo? Então, baseado sabendo-se dessa diferença de densidade, a partir do resultado da densidade daquele corpo, consegue-se ter uma ideia de qual é a quantidade de tecido gordo e de tecido magro, certo? Então, a densidade corporal permite a estimativa do percentual de gordura corporal. Como? Então, beleza. Esse instrumento, ele mede a densidade corporal e depois coloca-se a densidade corporal nessa equação de Siri aqui, que está aqui embaixo. Que aí, essa equação, ela vai estimar o percentual de gordura, certo? Então, o percentual de gordura é igual a 495 dividido pela densidade corporal, menos 450, ok? Os procedimentos da pesagem hidrostática que estão aqui do lado do slide, vocês estão vendo uma foto, né, mostrando como que funciona. Então, precisa de todo um aparato que não é simples, né? A gente não consegue fazer isso em campo, é uma coisa bem específica. Então, quais são os procedimentos? Primeiro, determina-se a massa corporal no ar. Então, fora lá dessa piscininha aí, pesa a pessoa. A pessoa, ela faz uma expiração máxima forçada. Lembra que eu comentei que tira-se o volume residual, o máximo de volume do pulmão. Então, ela faz uma expiração máxima forçada e prende a respiração. E aí, ela fica submersa e pesa-se a massa corporal dela na água. Normalmente, repete-se o procedimento de 8 a 12 vezes e aí usa a média das 3 maiores medidas, certo? Lembrando que vai determinar a densidade de acordo com a diferença do peso, né? E do deslocamento do volume de água. A plethysmografia também é um método que vai determinar a densidade do corpo, só que ele utiliza um método diferente. Parece essa cápsula aí, parece uma nave espacial, sei lá. Mas como que ela vai determinar isso? Determina o volume corporal através do deslocamento de ar. Através do deslocamento de ar, calcula-se a densidade corporal, certo? E aí, também vai precisar pegar o resultado dessa densidade e colocar nessa equação de Siri, a mesma equação de Siri, essa daqui, para calcular o percentual de gordura, ok? Então, esses dois são os métodos de densitometria. A plethysmografia, ela tem algumas vantagens. Então,
ela tem muita exatidão e reprodutibilidade, ela é rápida, um teste dura 5 minutos, tem boa adesão, porque ele não é difícil de fazer nem nada. O dispositivo comparado com a pesagem hidrostática, né, que comparado com a pesagem hidrostática, ele é um dispositivo que dá para você movimentar, né, a pesagem hidrostática não, você precisa de um local específico, que tenha um volume de água específico e tal. Não precisa muito de treinamento técnico, o próprio software da plasmografia, ele já faz praticamente tudo sozinho, só que ela tem uma grande desvantagem, que é o custo, que é muito elevado. Né? A bioimpedância, que aí vai ser um teste de impedância, né, duplamente indireto, ela consiste no quê? Como que se mensura percentual de gordura através da bioimpedância? Através de uma pequena corrente elétrica, ela é uma corrente localizada, indolor, não dá para sentir nada, alternante, que ela vai fluir entre 2 eletrodos, um eletrodo fonte e um eletrodo detector. Como que funciona isso? A impedância ao fluxo da corrente elétrica, então, quanto que o corpo está impedindo o fluxo da corrente elétrica, vai estar relacionado à quantidade de água corporal, certo? E o que isso tem a ver com os tecidos? A massa isenta de gordura, ela tem mais água. E a massa gorda, ela tem menos água. Então, a velocidade que o fluxo da corrente elétrica está passando é totalmente relacionado com a quantidade de água. Quanto mais massa isenta de gordura, mais água. Quanto mais massa gorda, menos água. E aí a velocidade a esse fluxo vai ser diferente. Certo? Recomendações para a bioimpedância. Então, a bioimpedância ela está sendo muito utilizada. Existem, só um comentário, gente. Existem vários tipos de balança de bioimpedância. Nem todas elas são validadas, tá? Então, tem vários fabricantes fazendo e tal. Então, a gente, se por acaso for comprar alguma, tem que prestar atenção se ela já é uma balança validada, né, e tal. Quais são as recomendações? Se ela está relacionada à quantidade de líquido, então precisa ter alguns cuidados relacionados a isso. Primeira coisa, abster-se de comidas e bebidas por 4 horas antes do teste. Então, às 4 horas antes do teste, a pessoa não pode comer nem beber nada. Evitar atividade física por 12 horas antes do teste. Então, se a pessoa vai fazer de manhã, você pede para que o último momento que ela vai fazer atividade física seja no dia anterior de manhã, certo? Se ela for fazer no dia à tarde, é interessante que você fale para ela não fazer exercício naquele dia, certo? Outra coisa importante, esvaziar a bexiga antes do exame, abster-se de álcool por 48 horas antes do exame, isso também faz diferença, e não ingerir agentes diuréticos, cafeínas, medicações, pré-treinos, etc. A não ser que seja uma coisa com prescrição médica. Tem gente que toma medicamentos diuréticos, por exemplo, para controle de pressão arterial, que é por prescrição médica. Então, aí você não vai pedir para suspender. O DEXA, que é a absorciometria de raio-x de dupla energia. O DEXA, ele atualmente é considerado o melhor método de avaliação de composição corporal, certo? Ele é rápido, ele é preciso e ele não requer nenhum preparo anterior. Então, a pessoa não precisa fazer nenhum preparo para fazer o DEXA, tá? O interessante é que o DEXA, ele fornece de forma precisa a quantidade de massa óssea, a quantidade de massa magra e a quantidade de massa gorda, certo? E ele também proporciona
a avaliação do corpo ou por inteiro ou por segmentos, certo? E ele é interessante que ele tem uma baixa exposição ao raio-x. Tem outros métodos que eles utilizam raio-x e que a exposição é maior, ok? Além, então, esses aqui, gente, a gente fez a gente teve uma ideia do que é composição corporal, de quais são as formas de mensuração de composição corporal, certo? Então, vamos relembrar lá. Ó. A gente tem, deixa eu voltar lá no início. A gente tem mensuração direta, indireta e duplamente indireta. Isso é muito importante a gente ter a ideia da diferença dessas coisas, né? Então, mensuração direta é aquela in vitro, né? A pessoa não pode estar viva, é feita em cadáveres. A mensuração indireta, ela pode ser, deixa eu colocar aqui, utilizada, pode ser algum exame de imagem, então, radiologia, ultrassonografia, termografia, ressonância, o DEXA, que a gente viu como exemplo, e também tem a mensuração indireta por densitometria, que foram os dois que a gente comentou, que é a pesagem hidrostática e a plastimografia, certo? E são métodos indiretos. Os métodos duplamente indiretos a gente vai conversar nas próximas aulas, que vão ser testes antropométricos. Desculpe, peraí, deixa eu voltar aqui que eu perdi. O que eu estava querendo falar? São os testes que a gente mais utiliza, certo? Que são a impedância bioelétrica e os testes antropométricos. A impedância bioelétrica a gente já falou hoje, é a bioimpedância, e os testes antropométricos vão ser os nossos próximos conteúdos, que são a circunferência. Então, a gente consegue mensurar de forma duplamente indireta percentual de gordura através de perimetria e os testes de dobras cutâneas, que a gente utiliza o glicômetro ou adipômetro, que é aquele instrumento, ok? Então, pessoal, a próxima aula a gente vai detalhar mais os métodos antropométricos de mensuração de composição corporal, que são métodos duplamente indiretos, ok? Um abraço, muito obrigada e até o próximo.